bom dia. Mais um dia aqui no despertar, né? Esse despertar dessa mentoria, para que nós possamos, nessa jornada, nos tornar essa mulher sábia que o Senhor quer trazer esse ensinamento para nós, né? Quando eu passo aqui pela madrugada e eu começo a fazer as orações, a pedir para o Espírito Santo a conduzir, né? Que vocês possam absorver todo esse ensinamento que ele vem trazer para nós. E eu falo para ele, né, que ele traga para vocês nesse dia uma chave. Falo, Senhor, que cada dia o Senhor traz uma chave, que elas possam virar mesmo essa chave na vida delas, como foi virada na minha vida. Preciso mais trazer chave para o meu molho de chave? Sim, mas as que eu já recebi fez uma diferença muito grande na minha vida. A mais importante delas é saber aonde estava distorcida a minha identidade, é saber quem eu era quando eu estava perdida no caminho, né? Então, é esse ensinamento aí que eu quero trazer para vocês. Então, vai se conectando com Deus, com o Espírito Santo, pedindo, né? Espírito Santo, bom dia, seja bem-vindo aqui. Que bom que vamos passar esse dia juntos hoje. Espírito Santo, tu és o mestre, Pai, aqui dessa mentoria. É o Senhor que nos entregou, é o Senhor que preparou essas mulheres para esse tempo. É o Senhor que traz para elas uma nova patente, uma nova chave. É o Senhor, Pai, que vem para destronar toda a obra de Satanás que está impedindo elas de avançar, de romper, Pai. Será um ano extraordinário, onde nós estaremos de mãos dadas, não só aqui na mentoria, mas por todo esse ano. Todas de mãos dadas juntas, Pai, num círculo de amizade, para que umas possam levantar as outras, e é para isso que o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus, amém, né? Deixa eu só baixar aqui. Hoje é uma palavra forte, né? Então, assim, já prepara a tua Bíblia aí, que nós vamos... Eu vou passar a palavra para vocês, só desligar aqui o telefone. Que ele venha nos encher, né, dessa graça hoje, desse ensinamento. Só eu colocar aqui no modo avião, para que não tenha, né, para que não nos interrompa. Então, que você possa hoje, sabe, entrar assim no mais profundo aí do seu ser, de toda essa palavra aqui, nesse ensinamento que Deus tem trazido para nós. Eu espero que já tenha feito uma diferença na sua vida, para você entender, né, o porquê você ainda não tinha avançado, e que Deus trouxe você nesse lugar para você virar essa chave nesse ano de 2025, para você viver não só aquilo que você colocou aí no seu papel, mas para você viver as promessas dele, né, que estava parada aí na tua vida. Então, sejam bem-vindas. Como a gente fala, né, não esquece de preparar o teu lugar sagrado na tua casa, ganhar o território para Jesus mesmo dentro da sua casa, para que o inimigo saiba que aí tem uma mulher posicionada em Deus, independente de religião, uma mulher que ela traz para a vida dela sem nenhum apontamento de dedo, sem nenhum questionamento, sem nenhuma condenação, mas a partir de agora ela é regida aqui, ó, por esse livro. E ela segue tudo que o autor desse livro passa para ela. Então não tem como você sair dessa jornada e você não está preparada para estar sendo uma mulher sábia, né? Aquela que nunca mais você vai voltar a ser a mesma. Hoje, quando eu olho para mim, eu vejo em algumas situações, ontem eu estava resolvendo uma situação no meu serviço, e eu chamei uma pessoa para conversar e falei, faça favor, vamos conversar. Se fosse a Andréia do passado, eu iria embora chateada e a gente nem ia se falar, mas vem aqui, olho no olho, vamos resolver essa situação agora. Então, depois que eu saí da sala, e eu falei, minha alma tão leve, e eu falei, a Andréia do passado, ela ia levar esse trauma para casa. E ela ia deixar de... Ela ia desconstruir aquilo que ela já não era, né, construída. Então, a gente precisa entender, né? E o que Deus vem nos ensinar, tudo está a partir da nossa identidade, de saber quem nós somos. Então, assim, além de você preparar na tua casa um território, ganhar esse território para Jesus, para que o inimigo saiba que dentro da sua casa tem uma mulher posicionada, você prepara teu caderno, prepara teu post-it, prepara tua caneta, sabe? Prepara um lugar na tua casa onde é teu lugar secreto, onde você vai, onde você senta, onde você chora, aonde você coloca a tua cabeça no pó, da forma como você conecta com Jesus, cada um conecta de uma forma. Eu, Andréia,
Eu busquei a minha identidade a partir do momento que eu destronei todo e qualquer tipo de obra do Satanás, de orgulho na minha vida. Porque até para orar, eu tinha orgulho, né? Não tinha o hábito de ajoelhar, colocar em redenção a Deus. Hoje não, hoje eu deito, eu choro, eu entro na presença de Deus mesmo, por quê? Porque hoje, assim, quando a gente começa a entrar na presença de Deus, ele vai reconstruindo a nossa identidade, a gente vai saindo, né, tirando todas aquelas máscaras, toda aquela armadura que o mundo colocou em nós, e o orgulho cai por terra. E a gente não tem vergonha de expor quem nós somos, porque nós temos certeza quem somos. Não somos uma pessoa de carne e osso, né, dentro de uma roupa que muitas vezes nem foi nós que escolheu, alguém escolheu para nós. Quando nós sabemos quem nós somos, a gente destrona todo e qualquer tipo de obra do inimigo que a gente trouxe até aqui. Se você está jejuando, continua no teu jejum, continua na oração, tem um tempo durante o dia, busca a oração, fala, Jesus, através dessa oração, vem destronar tudo, Senhor Jesus, que precisa ser destronado. Me traz entendimento, discernimento, me mostra aquilo que eu não consigo ver, tira as vendas dos meus olhos, e o Espírito Santo, ele vai falar com você, ok? Hoje, na tarefa de casa, nós vamos ler Provérbios 2, certo? A atividade da alma, a gente vai trazer aquilo que você vai entender que o perdão é a decisão. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje, nosso tema, falando da identidade, nós vamos até no domingo falando sobre a identidade. Na segunda-feira, a gente começa a falar sobre a alma. Mas claro que a gente traz alguns pontos para entender, né? O porquê está ligado. Corpo, alma e espírito, certo? Então, o que eu falo para vocês? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Oração, oração e oração. André, como que eu fico mais próximo de Jesus? Jejum e pedido de perdão, reconhecimento do seu pecado e de deixar destronar todo o orgulho que está em você aí, certo? Então, se você está com a Bíblia, abre em 1 Samuel 17. E talvez você vai falar, né? Como eu falei, gente, o que tem a ver corpo, alma e espírito com Bíblia? Bíblia eu vejo na igreja e quando eu trouxe para a minha vida esse hábito, essa mudança de hábito, a minha vida, ela mudou. André, mas está tudo certo? Não, eu tenho destronado e buscado destronar, né, dentro da minha vida. Por que é uma mentoria? Porque eu passo para vocês aquilo que acontece comigo. Por que eu escolhi o Telegram? Porque se fosse o grupo de WhatsApp, tinha muito mais mulheres aqui agora, 6 e 13. Mas eu falo para vocês, talvez não eram mulheres preparadas para esse tempo, que está pronta para ouvir aquilo que Jesus quer trazer, que ela seja sacudida, remida, né? Como nós estamos sendo aqui. Ela pensa que nós vamos aprender. E muitas vezes, se você coloca um grupo de WhatsApp, enche o grupo. Mas elas não querem participar, elas querem ver depois para ver o que você fez. E ela abre ali a aula e ela só vê um pedacinho. Porque quando começar a falar de Bíblia, de Jesus, não é todo mundo que está preparado. Senta na mesa da sua casa, com o seu círculo de amizade, fala de Jesus para você ver. Poucas pessoas vão ficar. Por quê? Porque ele te troca de mesas. Quando você começa a caminhar com ele, busca um autoconhecimento. O que mais a gente ouve falar nos últimos tempos, né? Autoconhecimento. É tão lindo quando uma pessoa fala assim, ó, aquela pessoa ela é conhecida pelo autoconhecimento. Lindo, né? Bonito, né? Mas eu falo assim, ó, o autoconhecimento, o primeiro pilar do autoconhecimento é você estar firmado na rocha. Você saber quem você é, você ter discernimento na palavra, é você ver o que o Senhor quer trazer para você, sabe? É você procurar dele sabendo onde ele está. E onde ele está? Claro que primeiramente no teu coração, mas você vai ter um encontro com ele aí no seu lugar secreto, na sua casa. Então, é por isso que eu falo, tem um lugar secreto na tua casa. Mostra para o inimigo que aí tem uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada muda destino. Hoje, nós vamos falar sobre a identidade, mas nós vamos falar sobre a crise de identidade, para você entender. Talvez você esteja vivendo na crise de identidade, como eu vivi. Andréia, mas a partir do momento que eu entender o que é uma crise de identidade, eu nunca mais vou viver ela? Não. Você pode até viver ela, mas quando você for dar o passo sobre ela, você vai falar, não, aqui não. Aí você vai lá e vai curar a ferida que te causou essa crise de ansiedade. E tudo isso que você vai aprender é a luz da palavra. Por quê? Porque você não vai ter mais reversão. Não tem mais volta. É por isso que eu falo, quando você entra numa jornada, você talvez entrou achando que
por conta do mundo, é grátis, não cobra nada, eu vou ver como que é, eu não sei, eu nunca falei, eu nunca vi mentoria, mas eu falo para você, uma mentoria guiada pela luz da palavra, o Espírito Santo já rondava você. Ele já ouviu o teu choro, ele já ouviu a tua direção, porque ninguém vem para uma jornada, gente, de 21 dias para uma casa. São 21 dias aqui, nós vamos passar sábado, nós vamos passar domingo, nós vamos jejuar, nós vamos renunciar da carne, nós vamos ter que trocar de mesa, nós vamos ter que abandonar pessoas no caminho, mas dói, mas dói, mas dói, e principalmente tem pessoas da nossa família que nós temos que abandonar, deixar nas próximas estações. Mas não vou conviver mais com elas? Vai conviver. Mas para você não ter crise de identidade mais, não é todos os assuntos que você vai abrir com ela. Por quê? Porque muitas vezes que eu falo, pessoas nos ensinam errado, porque nós pedimos o conselho, ou ouviu o conselho de alguém que não estava preparado. Então, em 1 Samuel 31:40, alguém pode ler para mim? Vai ser do 33 ao 40. Vocês estão me ouvindo? André, eu leio. É 1 Samuel 31? 1 Samuel 17, do 33 ao 40. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e a feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e a feria e a matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esta incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Acho que isso aqui precisa ser repetido, né? Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia a saber do surtão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Amém. Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-se nele uma armadura e o capacete. Então, o que aconteceu aqui? Saul, ele disse para Davi que ele não queria ser vestido com o que era de Saul. E o que acontece conosco? Muitas vezes, muito Saul, a gente é revestido daquilo que o outro coloca em nós. E muitas vezes a gente vai deixando, por quê? Porque nós não temos discernimento. Aqui não disse a palavra, né? E a Carla refrisou, vai e o Senhor está contigo. Quando o Senhor está contigo, é discernimento, sabedoria, ensinamento, direção de Deus. Hoje, eu vivo debaixo de uma direção. O homem pode me dizer, eu posso não ter resposta naquele momento, mas eu peço uma direção. Por quê? Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Quanto Saul está vestindo você com a própria túnica dela? Quantas pessoas estão falando
que é melhor para a vida delas e talvez não é melhor para a sua. Tudo isso acontece para a gente ter uma crise de identidade. Eu quero frisar aqui, ó. A crise, vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Um exemplo, o que a Mônica acha que está certo para ela, ela quer vestir de todo e qualquer jeito na outra pessoa e colocar a imposição de que é a melhor. E a outra pessoa, quando tem discernimento, está com a crise distorcida, ela fica com a túnica da Mônica, achando que está certo. E o que aconteceu aqui? Aqui não tinha crise de identidade. Aqui não tinha. O próprio Saul disse, não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado. Ele tinha a própria identidade dele restaurada. Se ele aceitasse andar com a túnica do outro, ele ia distorcer. E por que eu quero te trazer isso? Para que possa ficar bem frisado, ó. Crise de identidade é um fenômeno psicológico que afeta muitas pessoas em diferentes momentos da sua vida. Ela ocorre quando a pessoa se sente perdida, confusa, incapaz de se definir quem ela realmente é. Essa falta de clareza sobre a própria identidade pode gerar sentimentos de ansiedade, depressão, baixa autoestima. Por quê? Você baixa o nível da sua régua para poder levar na régua do outro. Você não toma suas próprias decisões, por quê? Porque eu vou ter que ir no embate com a minha mãe, vou ter que ir no embate com a minha chefe, eu vou ter que ir no embate com a outra pessoa. Aí você vai aceitando, você vai aceitando, você vai aceitando. Gente, boazinha não chega lá na frente, não. Gente boazinha, ela atrasa a promessa. Boazinha, bondade é uma coisa, e boazinha é outra. Ser boa é uma coisa, e boazinha é outra. Boazinha é você aceitar tudo aquilo que o outro, que não serve para ele, ou que serviu nele, e talvez ele está fazendo tudo errado, e ele vem e traz para você. E você, fora de nenhuma direção, você aceita. Por quê? Falo a verdade? Porque você quer cortar caminho. E quando a gente quer cortar caminho, a gente não põe o joelho no chão, a gente não vai na boca no pó, a gente não vai na Bíblia, a gente vai e aceita o que foi melhor para o outro, mas a promessa do outro não é a sua promessa. Ali você começa a não falar não, você começa a aceitar a armadura do outro, você nem tem patente para ser general ainda, você vai e aceita a armadura do outro, você coloca um peso na tua vida que você não consegue andar. Aí você fica olhando para todo lado e fala, não sei por quê. Por quê? Porque você é boazinha, você aceita tudo. E isso vai causando em você uma crise de identidade. Aí você olha para você, coloca dentro da sua alma aquele monte de band-aid, porque eu não vou resolver isso com meu marido, porque vai dar problema, eu não vou falar isso com minha mãe, que vai dar problema, eu vou falar isso com a minha amiga, eu não vou... E você vai sendo boazinha e vai aceitando tudo. O que acontece? Aí, para você se manter de forte, com aquele band-aid ali, destruindo a sua alma, você coloca um orgulho dentro de você. Aí entra o orgulho. Nós pegamos o orgulho para nos defender através das feridas emocionais que nós estamos dentro de nós. Por quê? Nós colocamos o orgulho, distorcemos a nossa identidade e mostramos para as pessoas que muitas vezes nós somos a tal. E sendo que muitas vezes nós nem somos. Aí a gente começa a acreditar que nós somos nem quem nós somos. Aí a gente traz o orgulho para dentro de nós. Dentro do orgulho vem o ego, vem a distorção. E muitas vezes nós nem somos tudo aquilo que achamos e ficamos procurando aí, ó, nadando, 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 e nós não chegamos em lugar nenhum. Eu falo para você, eu vivi 47 anos da minha vida nadando, né? Eu achava que eu era tal, eu fui acreditando nas mentiras que contaram para mim, eu peguei o orgulho, né, para me defender, eu era orgulhosa e eu não reconhecia as feridas que eu trouxe do passado. E por que estava tudo destruído? Porque as feridas do passado continuam comigo. O orgulho, ele rouba a nossa promessa. Por quê? Porque ele usa um band-aid para colocar na nossa alma. Tudo que você coloca de band-aid na sua alma, você encobre e você vai deixando a sua ferida emocional virar um câncer. É forte isso. E talvez você está parada aí no meio do caminho com uma personalidade distorcida, não sabemos quem você é, e você não quer nenhuma ajuda. Então é por isso que eu falo para você, você não caiu aqui por um acaso.
É você se autoanalisar e falar, não, realmente, o orgulho está dentro de mim. Existe um band-aid aqui, ó, mas dentro de mim está destruído. Por quê? Porque você aceitou a ser medida pela regra do outro. Você aceitou a armadura lá de Saul, de Davi, e quando Saul falou, não, é o que nós temos que fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos alimentando um não e nós vamos ter a nossa identidade distorcida. E outra coisa, às vezes a maioria das vezes, 99% de tudo aquilo que não está dando certo hoje nas nossas vidas, são feridas do passado, que nós fomos colocando band-aid e a gente não resolveu. Eu falo para você, coloca assim, ó, a mão, estica seu braço. Eu quero falar para você agora, estica seu braço. Pega a unha, assim, ó. Gente, a crise de identidade é o cansaço de ser a si mesmo. Então, estica seu braço, passa a unha assim, ó. Pega bem a unha, vai passando no seu braço enquanto eu falo. Aí você vai trazendo lá do seu passado. Eu fui rejeitado uma vez, eu fui xingado uma vez, ninguém olhou para mim, ninguém me entende, eu não fui amada. Aí vem as palmadinhas, né, no percurso da vida, vem as críticas, a validação, ou talvez agora no casamento, a traição, vem a briga dentro de casa, você visualizou lá no passado uma briga dos seus pais, você foi rejeitada, aconteceu alguma coisa na sua vida, você se sentiu que você não era importante, alguém te falou que você era burra, alguém falou para você que você não sabia nada, que você não ia ser nada, que você não ia virar nada, teu esposo muitas vezes fala para você que você está mentindo, que você está enganando, e aí vem palmada, 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 palmada. Eu tenho certeza que seu braço, nessa intensidade, está doendo. Mas a primeira vez que você passou a unha, não doeu. Foi só um arranhãozinho. E no percurso da tua vida, até você chegar aqui, imagina como que está ferida a sua alma. Gente, eu me emociono quando eu falo isso, por quê? Porque eu vivi 47 anos arranhando a minha vida, sabe? Eu fui arranhando, e eu fui acreditando nas coisas que as outras pessoas falaram. E eu fui trazendo para a minha vida uma rejeição de que as pessoas me rejeitaram. Por quê? Porque eu não me curei a minha criança interior. E talvez você está vivendo isso, todas as situações que você está vivendo hoje, porque dentro de você também tem uma criança interior aí que chora, sabe? Tem uma criança interior que ela está lá ainda, lá atrás, assim, sabe? Ela ainda chora por um ato de rejeição. Eu conto para vocês, assim, ó, a gente tem vários momentos na nossa infância, né, que tem momentos que foi, assim, traumático na nossa vida. Mas eu gosto de trazer esse tema, esse exemplo, porque junto dele, eu também falo do auto-perdão, né? Eu estudava aqui em Serrana, lá no Maria Celina, e eu era aluna de uma professora, não vou trazer o nome dela aqui, né, porque eu já perdoei ela, e um dia eu era uma das mais pobres da sala, né? A minha mãe ia trabalhar, e eu que pegava minha roupa, eu que me trocava, eu que ia. Imagina, gente, eu nem sei como que eu chegava lá, né? E eu não tinha tanto material, e dentro da minha sala tinha umas meninas que a mãe levava na porta da sala, que elas chegavam lá com aquelas saias lindas, combinando com o laço da cabeça, né? E eu chegava ali, eu mesmo. E eu já chegava ali me ressabiada, se sentindo rejeitada, porque eu já me sentia ali, né? Só que criança, gente, a criança, ela é muito inocente, ela não tem essa noção. Aí eu chegava, eu ficava quietinha no meu lugar, aí aquelas mães chegavam, traziam as filhas, davam um beijo nas filhas, mas assim, eu não culpo a minha mãe, porque a minha mãe, ela precisava ir para a guerra, para o embate, para ajudar para a comida dentro de casa. E um dia, eu em dúvida, sempre tive muita dificuldade, né? Hoje meus filhos, eles fazem um tratamento para ver se estão tendo algum problema de TDAH, e eu falo, gente, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu tive dificuldade, eu tenho que ler. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você tem um entendimento, filha, mas você não tem noção. Enquanto uma pessoa lê uma, eu li 10 e ainda ouvi, né? E eu lembro que eu levantei, ela estava conversando com uma dessas meninas, que eu lembro quem é a menina até hoje, ela é daqui da nossa cidade, e ela estava ali linda, com uma saia linda, um sapato lindo, um vestido. A criança é inocente, gente, mas os olhos gravam. E aí eu cheguei para fazer uma pergunta ali com o meu caderno tão simples. Gente, ela deu um grito comigo, sabe? Vai sentar lá, quieta lá no seu lugar. Depois você vê, sabe, assim, falou
como se eu era burra. Aí eu abaixei minha cabeça, eu voltei ali, e ali foi uma ferida do passado que me fez eu me sentir uma pessoa rejeitada, me fez eu me sentir uma pessoa, sabe, incapaz, me fez eu me sentir uma pessoa inferiorizada, com síndrome de inferioridade. E por muito tempo na minha vida, eu estudei, eu me formei, eu me qualifiquei, eu pós-graduei, eu tinha feito, né, alguns cursos, mas ainda não tinha feito a luz da Bíblia para curar minha alma. E ali, quando eu fui fazer, né, essa mentoria à luz da Bíblia para curar minha alma, quando eu precisei voltar, sabe, para poder ir lá no Maria Celina, buscar a minha criança interior que estava lá naquela sala, naquele cantinho, sentada, rejeitada, com aquele grito, aí eu vi que muitas coisas na minha vida não tinham acontecido, porque eu estava com a minha identidade distorcida. Eu estava com a minha alma presa naquele lugar. E eu estava acreditando naquela mentira, que eu era inferior. E muitas vezes acontecia, tem pessoas aqui do meu convívio, que eu chegava até mesmo em ambiente de trabalho e as pessoas falavam assim, você está tão linda. Mas ninguém sabia que dentro de mim tinha algo de rejeição. Eu não falava, eu não pegava o microfone, eu não me expunha, sabe? Por quê? Eu tinha uma ferida de rejeição. E quando eu comecei nessa mentoria, foi ali perto do Covid, e ali eu precisava fazer técnicas, né, de gravar, de expor, de mostrar para mim mesmo que eu era capaz. E um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero me curar dessa síndrome da rejeição, eu quero me curar dessa inferioridade, porque se todo mundo fala que através da sua palavra você é curada, eu quero ser curada. E como que eu vou ser curada? Porque eu posso estar lindo que for, mas eu posso chegar lá, sentar nas mesas com as pessoas mais importantes, mas ainda assim eu me sinto uma pessoa inferior. E ali Deus começou a trabalhar em mim, e eu comecei a fazer vídeos, a falar de Deus. Talvez vocês vão saber hoje como que eu comecei a fazer isso, para poder levar a público e mostrar para o diabo que a rejeição ela não estava mais comigo. A rejeição, eu voltei lá no Maria Celina, numa mentalização guiada. E eu cheguei lá na porta da sala, com a Andréia que eu sou hoje, tá? Eu cheguei lá, empoderada no Espírito Santo, bem vestida, me sentindo linda, autocuidada, eu, com amor próprio. Eu cheguei lá na sala do Maria Celina e eu me vi sentada lá, com aquele grito, assim, ó. Eu sou rejeitada, eu sou inferior, eu sou a mais pobre, eu não consigo, eu sou a burra, eu não vou avançar, meus pais são pobres, ninguém na minha família estudou. Eu estava ali, e eu chorava, e eu chorava. E eu abri o portão do Maria Celina, e eu subi a escada, e eu abri aquela porta. E eu cheguei lá na última sala, e eu cheguei lá, e eu olhei para mim, e eu falei, Andréia. E ela olhou para mim, eu olhei para mim mesmo. E eu chorando ali, amedrontada, me sentindo a mais pobre, mais inferior, eu falei, eu vim te buscar. E eu dei a mão para mim mesmo. E quando eu saí daquela sala ali no Maria Celina, eu fui andando por aquele corredor, eu fui curando, eu fui me curando. E eu falei, você não é rejeitada. Você não é a mentira que o diabo contou para você. A realidade dos seus pais, eles te deram aquilo que eles puderam te dar, eles fizeram o mais que eles puderam. Você está sendo amparada agora, porque a partir de agora, você não acredita mais nas mentiras que o diabo contou para você, quando ele entrou em você, a partir do grito dessa professora. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque talvez foi um pai seu, foi uma mãe, pai, mãe, pessoas próximas, professores. Gente, é difícil tirar da cabeça do meu filho, da minha filha, uma coisa que a professora falou aqui. E vocês devem ter vivido isso. Então, são pessoas que têm vozes de autoridade sobre nós. Uma criança, ela ainda não entende exatamente quem é a identidade dela. Hoje eu falo para meus filhos, quem é você? E eles falam, sou filho amado de Deus.
Por que vocês nasceram? Eles falam, eu nasci para vencer, porque eu estou trabalhando na vida deles. Hoje, os meus filhos falam assim, mamãe, eu quero comprar um Nintendo. Meu filho e minha filha colocou, né, na lista de presente deles. Eles queriam um iPhone, um iPad e um outro brinquedo que não tem nem no Brasil. E eu falei para eles assim, não, filho, vamos colocar aqui, né, no nosso quadro dos sonhos, vamos pedir para Deus, porque todo e qualquer tipo de dinheiro que vai vir para a mamãe está lá no banco de Deus. E assim que eles trazer, nós vamos realizar esse sonho, mas nós dependendo, né, nós estamos debaixo de uma autoridade. Mas eu não falo para eles, eu não tenho dinheiro, nós não vamos conseguir, olha a nossa realidade, entendeu? Não, porque eu sei o trauma que causa. Então, eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque voz de pai, mãe, professor tem muita autoridade. E quando nós estamos com a nossa identidade distorcida por conta de uma ferida, lá na nossa criança interior, chegamos num ponto que nós temos cansaço de nós mesmos. Por quê? Porque naquele dia foi só um arranhozinho. E ali foi reconstruindo, foi destruindo. E quando eu vi, eu estava com a minha identidade distorcida. E talvez hoje, você olha para você e você está com essa identidade distorcida. Você está cansada de si mesmo. Você está cansada de carregar essa armadura que a outra pessoa colocou em você. Não era a armadura sua. Você está cansada porque você está sendo levada pelo nível da régua da outra pessoa, não é pela sua régua. A sua régua, ela é medida por aqui, ó. Ninguém vai medir. Então, um arranhãozinho hoje, um arranhãozinho amanhã, uma palmadinha hoje, uma palmadinha amanhã. Então, são feridas emocionais que nos traz problemas. E a maioria dos problemas que nós temos hoje é por causa de feridas emocionais. Por que a gente se torna compulsiva? Por que a gente quer comprar tudo que não tem condições de comprar? Por que estoura o cartão de crédito? Feridas emocionais, porque lá atrás alguém te contou que você não podia. Então, você hoje quer ter um excesso. O que é o excesso, gente? Tudo que é um excesso hoje, o tamanho do excesso que você tem hoje é o tamanho do buraco que está dentro de você. Quando você é muito compulsiva por algo, é o tamanho do buraco que está dentro de você. E principalmente alimentação. Andréia, eu sou que nem uma capivara nervosa. Então eu falo, o buraco aí dentro é fundo. São feridas emocionais que você foi colocando, band-aid, e você distorceu a sua identidade. Mas para você, como você se tornou orgulhosa, você falou para você mesmo, você contou uma mentira para você mesmo que você é forte, sem você curar os traumas do passado, você está se fazendo de forte, mas dentro de você está sangrando. Então, essas feridas que estão aí dentro de você, eu falo para você, se esse exemplo que eu te dei, essa situação que eu vivi, trouxe para você algo que você viveu, e se você sofreu agora, deu uma dor no seu coração, tem ferida aí dentro. Tem ferida aí dentro de você que está distorcendo a sua identidade. Se dói aí dentro de você, tem ferida emocional aberta. Tem trauma. E o que nós fazemos com os traumas? Se nós não voltar e ressignificar esses traumas, ele nos paralisa. Nós ficamos comendo as emoções, porque tem um buraco dentro de nós. Nós ficamos comprando compulsiva. Gente, eu vivi num tempo que eu tinha 150, 180 pares de sapato na minha casa. Por quê? Alguém no ano passado falou que eu não tinha condições. E eu contei essa mentira para mim. Então, eu queria numa compulsividade do tamanho do buraco dessa ferida emocional de que eu não tinha condições no ano passado, eu peguei algo. E cada pessoa, gente, tem isso. Quando você passa num psicólogo, né, psiquiatra, eu falo, você está passando por algum problema, não abandono, não, segue. Eu atendo, mas você continua no seu psicólogo, no seu psiquiatra, porque eles são um Wi-Fi que vai te conectar com Deus. Quando eu passei por uma depressão e a psiquiatra falou assim para mim, você tem compulsão por alguma coisa? Eu falei, não tem compulsão, porque eu achei que era só beber, fumar, né? E ela falou assim para mim, você compra alguma coisa com compulsividade? Ah, doutora, não sei, eu só tenho 150 pares de sapato. Precisava disso? Então, eu falo para você, um buraco que eu tinha na minha alma. Hoje, eu tenho 3 perguntas. Eu preciso comprar? Eu tenho dinheiro? Tem necessidade? Se esses 3 não tiver alinhado, eu não compro, porque eu sei, voltou outra ferida. Aí eu vou lá e ressignifico. Quando eu começo a ficar compulsivo com alguma coisa. Por quê? Sempre vai vir outro arranhão. Você ressignificou, o braço ficou, a ferida curou, virou o band-aid,
limpou de dentro para fora, não é mais nada que vem de fora para dentro, por isso que não resolveu nada na sua vida ainda hoje. Aí você começa a entender quem é você. Amanhã, se vir outra ferida, você vai falar, opa, igual eu fiz ontem, vou deixar virar ferida, não. Fulano, faz favor, vem aqui, vamos conversar. Eu não gostei da forma que você falou. Espírito Santo, coloca mel na minha boca agora. Destrona a Andréia do passado, em nome de Jesus. Tudo bem? Da forma como você falou comigo, eu não gostei. Vamos alinhar da melhor forma? Vamos conviver, vamos passar junto, e eu quero ter uma harmonia com você. Pronto. Eu não deixei nem que a unha riscasse eu resolvi. E isso é em todas as áreas da nossa vida. E quando você tem essa síndrome de rejeição, você não quer falar em público, você não quer se expor. Por que você não quer falar? Porque você tem medo de se ridicularizar, por causa de uma ferida do passado. Você não é ousada, você se torna insegura, porque você começa a acreditar nas mentiras, começa a colocar a armadura do outro em você. Então, eu falo para você hoje, o que te move a fazer as coisas certas? A mesma criança que chama você toda hora para ela e fala para ela, para você, eu sou rejeitada, eu estou sofrendo, eu estou no passado. É essa criança que você precisa voltar e buscar ela, para você ter certeza das coisas certas que você vai fazer de agora para fora, de agora para diante. Então eu falo para você, não use a armadura que o outro colocou de você. Peça numa patente, como uma mulher general do reino de Deus, que o Espírito Santo de Deus te coloca. O capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, espada da fé, escudo de Jesus Cristo e bota do evangelho da paz. É essa armadura que você tem que se revestir, porque senão você fica cansada. Você não consegue ir, você não consegue avançar, você não resolve as áreas da sua vida. Por quê? Por conta de problemas emocionais que está aí dentro de você. Então, qual é a ferida emocional que você está carregando? Quem são as pessoas que estão medindo você com a régua deles? O tempo todo nós somos cobradas. O tempo todo nós somos cobradas. O tempo todo nós somos, sabe, chamadas a entrar dentro dos padrões de outra pessoa. Ah, você tem que cozinhar assim, você tem que cozinhar assado, você tem que colocar essa roupa, você tem que colocar aquela. Ah, você tem que ser magra. Ah, você tem que fazer isso, você tem que gostar de cachorro, você tem você tem que fazer sua unha. Você não tem que fazer nada que não estiver dentro e alinhado com a sua identidade. Cada mulher tem a sua. A identidade em Deus é uma só, mas cada mulher tem a sua feminilidade, tem a tua essência. A essência de Deus, ela está dentro de nós, mas ela floresce de uma forma em cada mulher. Por que a gente se conecta? Uma mulher conectada com Deus, com outra mulher conectada com Deus. Por quê? Às vezes eu sei mais da palavra, mas você tem mais experiência, mas nós somos com um capacete só, que veio de Deus. Nós temos uma identidade só, que veio de Deus. Nós temos uma essência só, que veio de Deus. Nós sabemos quem nós somos. Então, nós paramos de fazer aquilo que o outro quer. Nós saímos do padrão do mundo, não é? Nós saímos do padrão do mundo. A gente começa a ficar mais, até com o paladar mais aguçado. Não é todas as festas mais que você vai ser convidada que você vai. Por quê? Porque você cura as feridas do passado, você não precisa mais se readaptar para caber na caixa de ninguém. Você sabe qual é a sua caixa. Você sabe que você tem quem você vai seguir. O autor dessa obra, você sabe quem você é. Então, gente, eu falo assim, ó, nessa passagem, chega Davi, né? Gente, é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Davi não temeu, ele sabia quem ele era. Davi não tinha crise de identidade, ele sabia que tudo aquilo que viesse contra ele daria vitória. Então, gente, eu falo para você, leva também para esse dia de hoje, ó, Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, excedeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Muitas pessoas estão perto de você
porque tem prazer em ver você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Quantas vezes na sua própria casa você já foi confrontada dessa maneira? Quantas vezes você, na tua casa, ninguém te perguntou nada e foi resolvendo para você? Quantas vezes alguém falou para você quem você pensa que você é? E você nem sequer soube quem você é em Deus. Ele queria tirar de Davi a certeza de quem ele era. E tem muito Eliabe na nossa vida. E por isso que muitas vezes nós não resolvemos o que tinha que resolver. Porque nós deixamos Eliabes na nossa vida a tirar a nossa identidade. Até mesmo não resolver uma situação. Eu não falo de feridas do passado enquanto uma criança. Porque uma criança, ela precisa fazer o que eu fiz. Você precisa voltar lá. Nós vamos fazer isso. E pegar aquela criança. E eu vou fazer isso com você no nosso encontro individual. Porque demora um pouco mais. Então, a gente precisa curar os traumas do passado para a gente saber quem nós somos. Nunca deixe que tire isso de você, você saber quem você é, para onde você vai, o que você quer. André, mas eu nem sei o que eu quero hoje. Tá bom, vamos aliar junto. O que você quer para a sua vida? Vamos mudar o seu 2025, mas não é nada sobre mim. Por quê? Eu vou te passar a direção do que eu vivi 3 anos para que você encurte o seu caminho, mas não é encurtar o caminho do mundo, não. Uma jornada, ela precisa ser vivida. Você precisa ler a palavra, você precisa fazer as técnicas. Não é assim. Nós não vamos conseguir nada se a gente não trabalhar. Não tem prosperidade sem trabalhar. Não tem sabedoria sem a gente conectar com o céu. Não tem inteligência sem a gente estudar. O autoconhecimento, ele engloba tudo. É um autoconhecimento. Corpo, alma e espírito. É a gente levantar o bumbum da cadeira sabendo quem nós somos e falar, opa, eu entendi. Aqui tem trauma do passado. Aqui tem identidade distorcida. Aqui eu estou com crise de identidade. Mas eu quero mais, não quero mais ser medido pela régua de ninguém. Eu quero resolver isso. Eu não quero mais arrastar a armadura de ninguém que colocou em mim. Gente, falo para você, até na Bíblia tem quem teve crise de identidade. Satanás foi a primeira pessoa na Bíblia que ele teve crise de identidade. Por quê? Ele foi como um anjo de luz para ser líder do povo em adoração. Deus acabou com uma serpente e ele acreditou numa mentira de si próprio. E ele foi expulso. Aconteceu ali o quê? Uma ganância. E a partir do momento que acreditou naquela mentira, ele virou Satanás. Quando nós acreditamos nas mentiras, nós passamos a ser mentirosos. Nós queremos ser quem nós somos, quem nós não somos. E muitas vezes nós somos Satanás, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui, Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, é um aprendizado que nós consagramos em tuas mãos. Está fechado todo qualquer tipo de cilada, obra, prenda, e em nenhum momento Satanás vai tocar em nós. É somente para explicar. Em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós somos Satanás. Muitas vezes nós somos aquele que vamos lá, nem nós não sabemos nem quem nós somos. Nós queremos medir também o outro e queremos que ele seja medido com a nossa régua. E a gente vai lá e a gente põe fogo na caixa d'água. A gente sabe que aquela pessoa é nervosa, a gente vai contar algo para ela explodir. A gente sabe que se a gente contar alguma coisa para uma amiga sem ter prova, ela vai ter um problema no casamento. Então, muitas vezes, nós somos Satanás. Nós não curamos as feridas do passado e nós vamos, inconsequentemente, estourando os cartões de crédito com as nossas próprias mãos. Aí o Jesus passa sobre a nossa porta, Satanás fala, ô Jesus, foi eu não, foi ela. E se é uma questão financeira, quando eu atendo para alinhar a vida financeira, eu falo, você já passou por isso? Que você entrega o cartão lá e você fica assim, ai Senhor Jesus, pelo amor de Deus, passa, passa, passa. Quando sobe aquela tarjinha, você fala, ai, você não sabe nem quanto você estava devendo no cartão, nem se tinha saldo no cartão. Ali você foi Satanás. Porque você foi arruinar a sua própria vida sem pensar e nem ter as rédeas da tua vida. Porque você acreditou numa mentira, que você pode sair comprando tudo, que você não precisa de ninguém, e que você, de uma desenfreada, tudo que você ganha, você pode destruir, porque lá no passado você não teve nada. Aí você conta uma mentira para você. Ai, mas agora que eu posso comprar, não vou comer? Ai, mas agora que eu posso comprar uma roupa, não vou andar bem vestida? Gente, muitas vezes nós somos Satanás. E eu preciso confrontar você da forma como eu fui confrontada.
Mas em nome de Jesus, é somente para explicar, nós estamos lavada, remida, findada e brindadas em nome de Jesus. Então eu falo para você, gente, Adão e Eva viviam bem no jardim, até no momento que eles comeram do fruto. E a partir daquele momento, eles passaram a acreditar nas mentiras que Satanás contou para eles. Qual a mentira que Satanás contou para você e que você está vivendo hoje? É esse exemplo, é isso que você vai trazer para a tua vida. Quais as mentiras que você está contando? Quais os band-aids que você colocou? Porque aí distorceu a sua identidade. Quantas vezes nós não acreditamos? Nós acreditamos nas mentiras que o diabo contou para nós. Aí nós começamos a odiar o nosso corpo, nos achando feia, nos desvalorizando. Nós começamos a esconder de Deus, a acreditar na mentira, aí na vibe do mundo. Nós nem oramos, nem jejuamos. Para que jejuar, gente? Jesus não quer isso, não. Jesus, ele quer que a gente come. A gente quer que a gente se entope. Ah, não, mas quando eu podia comer, não tinha dinheiro, agora eu vou comer. Gente, uma mulher posicionada, ela muda destino. E uma mulher, quando não está posicionada, pode olhar que dentro da alma dela há feridas que distorceu a identidade dela. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, para que vocês possam entender. A sua verdadeira identidade está escondida em Jesus Cristo. E para descobrir que você é preciso você ter conhecimento dele. É preciso você se colocar diante dele. Conforme você o conhece, você vai, descobre, escuta a voz dele. Aí ele te dá um direcionamento. André, mas eu nunca mais vou errar? Sim, mas a voz do Espírito Santo, através da tua consciência, vai mostrar para você. Quando vir um risco, um arranhão, você vai chamar a pessoa e vai conversar. Quando vir algo para você entrar numa compulsividade, você vai falar, Espírito Santo, me traz domínio próprio. Então, você vai parar de contar as mentiras para você. Porque se eu não cheguei, não avancei muito mais, porque eu vivi 47 anos de mentira. E muitas vezes eu fui Satanás, porque eu mesma arruinei minha vida. E é isso que talvez você esteja fazendo na sua. Por isso que você não saiu do lugar e você não venceu aquilo que você queria. Porque você deixou as mentiras que Satanás contou a distorcer a sua identidade. Então eu falo para você, você descobre quem você é quando você coloca uma só armadura, aquela que Cristo fez para você, que tem o teu número. Ele sabe a tua voz. Ele sabe quem é você na multidão. Sabe quando você leva um filho lá na 25 de março, uma criança de 3 anos, você solta ela lá, aí você vem, dá um espaço e aquele movimento, de repente aquela criança, teu filho grita, mãe! Uma mãe, ela sabe a direção na onde que ela vai e vai encontrar aquele filho. Isso é Jesus hoje com você. Ele ouviu a tua voz, mediante a multidão, mediante ao mundo. E ele hoje te traz a oportunidade de você realinhar a sua identidade, que eu tenho certeza que está distorcida, como a minha estava. Então, hoje, descobre qual é a sua verdadeira túnica. Tem um dom de Deus em você, que está apenas separando você de Deus. É aquela armadura de outra pessoa que você colocou e trouxe até aqui. Então, tem um dom de Deus em você, que está apenas esperando para ser desenvolvido. Não abra mão do seu milagre, porque, por vezes, o reino de Deus precisa ser tomado à força, mas nunca negligencie o dom que Deus deu para você. O dom que ele deu para você, a túnica que é sua, ninguém pode tirar. E é só Deus que pode te dar, alinhada na sua verdadeira identidade. Então, saia dessa crise hoje. Faça essa autoanálise. E quando nós formos falarmos sozinha, eu e você, nós vamos fazer a técnica, a meditação, para que você possa voltar e buscar se a sua ferida, de rejeição, se essa túnica que colocaram em você que não é sua, se ela ficou lá, como eu resgatei a Andréia lá no Maria Celina. Se você vai ter que voltar também e resgatar a tua criança que foi abandonada, rejeitada, maltratada. Então, olha, hoje, a técnica que eu quero que você faça, não é nem técnica, eu quero que você vai tomar o território na tua casa, falar aí no seu secreto, aqui é o território, aonde é o corpo, o Cristo de Jesus.
Aqui é o meu lugar secreto, Senhor, aonde o Senhor fala comigo todos os dias, tomar o território da tua casa. E quando você precisar, você sabe na onde você vai encontrar ele. Continua no jejum se você tá, porque ele vai te trazer muito clareza. Ele vai te ajudar também a trazer as feridas da onde ficou. Às vezes caiu no esquecimento. Você vai ler Provérbios 2, vai grifar aquilo que o Senhor falou com você. E na atividade de hoje, você vai escrever, com a data de hoje, qual é o maior trauma que trouxe para você mediante essa nosso encontro de hoje. Você vai escrever, porque no dia que eu for conversar com você sozinho, nós vamos curar, voltar, e nós vamos tirar o band-aid e nós vamos curar esse trauma do passado. Amém? É isso que eu queria entregar para vocês. Para o teu corpo, né, para a tua alma, você vai anotar o trauma que você trouxe. Se você trouxe algo, tem ferida do passado aí. Tem dor dentro de você. Tem orgulho que você pegou para você se manter de forte. E de forte você não está sendo nada. Por isso que você não avançou, como eu também não estava avançando. Certo? E para o corpo, você vai tomar todo dia 400 ml de água em jejum e de 3 a 4 litros de água por dia. E a partir de hoje, começa a pedir para o Espírito Santo te dar domínio próprio para você selecionar quais são os alimentos que vai te alinhar mais com a vontade dele. Amém? Amém. Gente, ficam com Deus. Lembra que uma mulher posicionada, ela muda destino, ok? Vamos fazer a oração para a gente ir para a vida, né? Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos porque o Senhor é o mestre aqui. O Senhor é que nos direcionou. O Senhor que trouxe no pensamento de cada uma os traumas, Pai. Aquela ferida, aquela criança que está lá atrás, abandonada, rejeitada, chorando, que não deixou nenhuma delas avançar. Pai, eu te peço hoje, traz todas as feridas do passado para que elas possam anotar e no momento certo, Pai, na tua autoridade, debaixo da tua autorização, nós vamos, Senhor Jesus, numa oração direcionada, nós vamos lá ressignificar e vamos curar em teu nome, Pai, não em nosso nome, porque é o Senhor que é presente nesse lugar. Pai, revestida da tua armadura hoje, nós queremos te agradecer. Espírito Santo de Deus, paira sobre nós. E que nós possamos, ao sair daqui, abrir a porta da nossa casa, que nós possamos colocar os pés e o Senhor seja o chão, nas nossas ações, na nossa direção, no que nós vamos falar, no que nós vamos pensar. Mas que nós possamos ser, Pai, melhores hoje, mas não melhor que a outra, em nenhum momento, melhores que nós mesmos. Para que nós possamos ser, sim, Pai, ferramenta de transformação do Senhor na vida daquelas também que vão vir na vida de todos nós. Amém? Gente, fica com Deus e Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tenham um extraordinário dia na presença do Espírito Santo de Deus. Tchau. Amém para vocês também. Amém para vocês também. Tenham um bom dia. Vamos sair que eu vou fechar aqui para ficar a gravação.